Oiê, eu sou a Laís Desenha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô gravando pra vocês um estúdio vlog que eu desenhei todos os dias durante 7 dias. Logo no começo do canal eu já fiz uma versão desse vídeo e eu senti que vocês gostaram bastante desse modelo, então eu estou repetindo, porque pra mim também é muito legal, ainda mais porque eu trabalho com ilustração, né? Eu sou artista e pra mim é sempre muito importante fazer esse exercício de desenhar pra mim mesma e desassociar a arte de trabalho. Isso para mim, a criatividade é muito importante. E como da primeira vez, a única regra que eu tenho para mim mesma durante esses 7 dias é que não vale ilustração digital. Isso porque as artes digitais são aquelas artes que eu comercializo, então para realmente desassociar a arte de trabalho, só vale se for arte feita à mão, artes analógicas. Foi exatamente isso que eu fiz e eu quero mostrar para vocês como foi todo esse processo. Então bora assistir? Dia 1 do meu vlog desenhando durante 7 dias. E nesse primeiro dia eu tô meio que fazendo um exercício que eu gosto muito. E esse desenho de agora é bem simples, mas ele é focado em uma coisa muito importante, que é estudo de paleta de cores. Eu já falei em alguns lugares aí nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, que as nossas inspirações elas têm que vir de fontes diferentes. Por exemplo, para mim que sou designer e ilustradora, é muito importante que as minhas fontes de inspiração sejam muito mais amplas do que somente peças gráficas, porque senão eu vou ficar com um olhar limitado e é muito fácil de fazer o que tá todo mundo fazendo só porque é a tendência do momento ou só porque eu gosto do designer X e da artista X e começar a me condicionar a fazer como essas pessoas. É muito importante que a gente tenha fontes de inspiração que não tenham nada a ver com a nossa área. Eu tenho alguns vídeos até de inspiração aqui no meu canal, se você quiser dar uma fuçadinha e dar uma olhada em coisas que me inspiram de uma forma geral, e uma das coisas que é uma grande fonte de inspiração para mim, principalmente em paleta de cores, é a arquitetura. Essa acaba sendo uma influência relativamente nova na minha vida. Eu acho que a partir de 2020 que eu comecei a entrar nesse mundinho por conta de uma das minhas melhores amigas, que é a Aline, que inclusive é arquiteta. Muito influenciada por ela, eu comecei a olhar a arquitetura de um jeito diferente. Eu gosto muito quando ela conta histórias sobre arquitetura, sobre urbanismo, e eu acho que é um mundo muito fascinante, e por causa disso eu comecei a pesquisar mais referências visuais, e eu amo as combinações que os arquitetos fazem de cores. São paletas bem específicas, são paletas planejadas para um ambiente que a pessoa vai realmente viver a vida cotidiana dela ali. Então tudo é muito calculado, tudo é muito pensado. Eu acho que a habilidade dos arquitetos, né, e dos designers de interiores de conseguir unir essa harmonia com as cores é uma coisa que me inspira muito, e é por isso que às vezes eu gosto de ter esses sketches mais simples, focados em paleta de cores, porque são coisas que eu consigo aplicar depois nas minhas artes, né, nas minhas peças gráficas, enfim. E especificamente no TikTok eu encontrei esse carrossel que eu vou colocar aqui na tela. É uma teoria muito legal, assim, que essa pessoa postou, que é ter um ponto de vermelho no meio da decoração, porque é uma coisa inesperada. Eu amo vermelho, eu sinto que essa é uma cor muito poderosa e que ela realmente consegue trazer destaque e contraste para lugares inesperados e deixar tanto o ambiente quanto uma peça gráfica muito mais interessante. E eu me senti muito inspirada por isso, aí eu salvei esse post e aí tô fazendo aí esse mix de paletas de cores com base nos ambientes que essa pessoa aí fez a curadoria dela. Essa é uma paleta que eu tô fazendo que eu sinto que com certeza eu vou conseguir aplicar em alguma arte ou em algum design. Fiquem de olho. E quando eu tô trabalhando, né, nesses estudos aí de paletas de cores, eu gosto de trabalhar com materiais bem saturados, né, que tem as cores bem predominantes. Então eu sinto que o meu parceirinho e querido da vida, Giz Pastel Oleoso, é um grande aliado para isso. E também tô usando os meus lápis de cor da Faber-Castell Super Soft, que é uma
linha que eu gosto muito, para dar uma complementada e trazer um pouco de sombreamento e um pouco mais de detalhamento, mas assim, se eu tivesse mantido somente o giz pastel oleoso também já estava ótimo, porque realmente o foco não era fazer um desenho realista, e sim um estudo de paleta de cores, que foi bem sucedido. Bom, os arquitetos devem estar chorando nesse momento com a minha perspectiva, né, porque eu não sou boa em fazer desenho técnico de perspectiva. Eu acho que essa é uma coisa que eu fiz poucas vezes na minha vida, só porque eram módulos obrigatórios de curso técnico de desenho e no semestre da faculdade, mas não é uma coisa que eu me aprofundei. Deveria, mas não me aprofundei. Sério, eu acho que no dia 2 desse vlog eu vou elevar a síndrome da impostora num nível mais elevado que eu nem sabia que eu tinha. Porque a minha síndrome da impostora, eu não gosto nem de falar por esse nome, porque eu nem me sinto boa o suficiente pra ter síndrome de impostora. Mas o que acontece? Hoje é quarta-feira, dia 2 desse vlog, e eu acabei de sair da terapia. E, gente, a minha cabeça simplesmente se abriu porque eu comecei a perceber que eu tenho tido nos últimos anos, assim, um comportamento de achar que tanto o meu sucesso quanto o meu fracasso é fruto do acaso. Ou seja, eu não me sinto merecedora com relação aos meus sucessos, porque eu sinto que cada vez que eu alcanço alguma coisa, ou cada vez que algo dá certo, é fruto do acaso. Assim como quando dá errado também é fruto do acaso. Eu acabo tirando a minha noção de merecimento e de responsabilidade, e eu não tinha me dado conta com relação a isso. Vocês acompanharam aí que eu tava super assim, precisando de um descanso, né? Vocês viram aí as minhas miniférias e tudo mais, né? Como isso foi muito importante pra mim. Desde que voltei, tenho que retomar alguns projetos e tenho que fazer, né? Realizar algumas coisas. Tô meio bloqueada. Faz uma semana que eu voltei, mas eu estou bloqueada porque eu fico com medo de começar. E na terapia também, a minha psicóloga trouxe uma reflexão muito importante sobre procrastinação. Que quando a gente tá procrastinando uma coisa, a gente tá, na verdade, evitando uma emoção, né? A gente tá evitando um sentimento que a gente vai sentir durante essa tarefa. E aí ela veio com a seguinte pergunta, né? Que sentimento você está evitando de sentir, né? De entrar em contato, procrastinando essas coisas que você tá procrastinando. E eu nem soube responder, sabe? Eu fiquei assim, gente, o que que é? E aí, conversando e desconstruindo os pensamentos, a gente tirou essa conclusão de que eu não queria começar porque eu tinha um medo de dar errado, e se desse errado era fruto do acaso. Porque quando dá certo também é porque eu tenho sorte, ou porque eu tava no lugar certo, no momento certo, e não porque é um fruto do meu trabalho. Às vezes eu fico culpando a sorte. E isso tá bem relacionado com a síndrome da impostora, né? Porque a síndrome da impostora, que é um nome bem assim comercial e muito conhecido hoje, né? Que todo mundo fala, tal. Ela vem bastante desse lugar, né? De quando você acha que você não é boa o suficiente, você não merece estar no lugar que você está, ou que você não merece ocupar um espaço que você quer muito, né? E eu me pego nisso, não tinha percebido que estava nesse lugar, porque eu nem achava que eu tinha os critérios para me tornar uma impostora de mim mesma, sabe assim? E aí, como eu faço terapia cognitivo-comportamental, né, que é a TCC, ela é uma terapia muito prática, então, às vezes ela me passa alguns exercícios, né? E essa arte que vocês estão me assistindo fazer, ela faz parte dessa arte terapia que eu tô fazendo hoje, que é justamente de me perguntar mais sobre as minhas responsabilidades na situação e sobre entender o meu lugar de merecimento, né? Que não é o acaso. É um merecimento profundo, né? Às vezes eu me pego pensando também por que eu fico compartilhando coisas demais aqui com vocês, mas é porque eu sinto que no YouTube, como é uma rede pequena ainda, a gente faz parte aqui de um clubinho, né? Sou eu e você que tá me assistindo. E se você se identifica, por favor, comenta aí pra eu não me sentir tão sozinha e tão palhaça.
estamos no dia 3 do meu vlog desenhando todos os dias durante 7 dias. E para esse dia 3, a minha inspiração está sendo na minha vida fitness. Eu acho que vocês já devem ter percebido aqui pelos vlogs que eu lanço, né? Uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia é o fato de treinar. É uma coisa que me faz muito bem mentalmente, né? Para além da parte física, né? Eu sinto que a prática regular de exercícios promove muitos benefícios, né? Principalmente quando a gente pensa aí a longo prazo. E, gente, se você não sabe esse fato sobre mim, eu sou uma pessoa forte, fisicamente, tá? Internamente também, mas fisicamente eu sou forte, tá bom, meninas? E apesar de ser forte, quando você olha pra mim, não necessariamente você associa a força à minha figura, porque eu sou uma pessoa tão alta quanto a Ariana Grande. E eu peso menos de 60 quilos, né? E já aconteceu algumas vezes na academia de pessoas que não me conhecem, né? Porque lá é meio crossfit, né? O lugar que a gente faz. São aulas coletivas, né? De funcional. Tem muitos movimentos do crossfit, mas não é exatamente crossfit, enfim. E todo mundo meio que se conhece, né? Eu tenho o meu horário favorito, que eu sempre vou e tudo mais. Então, quando chegam algumas pessoas novas e que não me conhecem, às vezes eu vejo que tem essa coisa de achar que eu sou fracote ou menosprezar um pouco a minha pessoa pela minha aparência de pessoa pequena, sabe assim? E ao mesmo tempo, quando eu vou lá treinar, as pessoas ficam em choque, porque eu sou forte, tá? Claro que é assim, né? Eu tô falando que eu sou forte, mas assim, pensando numa pessoa que tem a minha estrutura de uma pessoa pequena, né? Então é isso, eu peso menos de 60 quilos, mas, por exemplo, o meu PR de agachamento, né? Meu personal record, né? Que é o PR, é de 75 quilos pra fazer 6 repetições. Então, assim, 75 quilos pra uma pessoa que pesa menos de 60 quilos é muita coisa. Então, eu me considero uma pessoa forte, mas é engraçado, porque eu não pareço ser uma pessoa forte. E eu sinto que esse é um dos contrastes mais legais sobre mim, sobre a minha personalidade, porque de primeira as pessoas elas podem achar que eu sou mais nova do que eu sou meio tonta, até elas me conhecerem de verdade e perceberem que eu não represento nenhuma dessas coisas. Essa é uma característica sobre a minha pessoa que eu também gosto muito de explorar nas minhas artes e nos meus desenhos. E é por isso que eu estou fazendo essa coisa meio fofa, mas que também é uma mensagem de força, né? Porque eu sinto que reflete muito a minha personalidade, algumas pessoas podem se identificar. E essa, inclusive, pode até ser uma ideia que eu posso explorar para uma camiseta, para eu fazer o meu leg day e agachar com 75 quilos nas minhas costas. E eu quero bater esse PR, tá? Se acontecer, eu conto pra vocês. A arte de hoje é meio boba, né? Mas todas até agora são. E eu acho que isso é o legal de você fazer arte no dia a dia. Cada dia é um pensamento, cada dia você tem uma ideia, cada dia você tem uma necessidade de expressar alguma coisa. E é isso. Esse vlog tá sendo tipo um diário. Hoje é o dia 4 dos 7 dias desenhando todos os dias. E foi uma sexta-feira super espontânea, porque o Gabi me ligou e falou que queria levar a Mia, que é a nossa sobrinha, pra uma pista de skate que a gente já tinha conhecido antes, porque ela tá gostando muito de andar de patins. E aí, pra acompanhar ela, ele também anda de skate e tal. Foram os dois e a minha cunhada, Mayumi, que é a mãe da Mia. E como eu sabia que eles iam ficar bem entretidos entre si, andando lá de skate, né, de patins, eu
resolvi fazer a arte do dia lá da pista, né? E eu acho que eu nunca tinha passado por essa experiência de estar desenhando sozinha num lugar público. No vídeo passado, se você ainda não assistiu, pode voltar e assistir, porque eu tô explicando o que é journal. E no finalzinho tem um vlog, né, que eu fui com umas amigas artistas fazer um dia de journaling num café, mas foi diferente porque eu tava em um grupão, né? Eu não tava sozinha fazendo isso. Foi muito legal porque tinha uma família ali perto e a criança dessa família tava andando de skate porque ela faz aula de skate lá naquela pista. E aí a avó dela me viu desenhando e ela achou muito legal, então a gente ficou conversando. A menininha ficou ali do meu lado uma hora desenhando, conversando, falando as coisas que ela gostava de desenhar, que ela gostava de fazer. E pra mim é muito legal ouvir das crianças quando elas gostam de arte. Sabe, eu me vejo muito nessas crianças que gostam de desenhar, de pintar, que são criativas, porque eu também fui uma criança desse jeito um dia e eu fui muito incentivada pelos meus pais para eu poder chegar até onde eu estou hoje, sabe? Então, se eu puder fazer um pouquinho, né, desse incentivo que eu recebi, né, se eu posso passar isso para frente de alguma forma, é uma contribuição que eu desejo muito fazer. Então, foi muito legal, foi muito especial e isso me deu vontade de estar desenhando em lugares públicos. E eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. Foi muito legal pra mim ter essa reação das pessoas e ter a oportunidade de conhecer aí uma família que eu nunca mais vou ver na vida, muito provavelmente, mas foi uma troca muito legal que a gente teve ali naquele momento. E não só isso, mas teve um momento de brincar com a minha sobrinha também, que foi muito legal. Eu gosto muito de estar com ela, né? A gente gosta dessas brincadeiras de desenhar, mas ela também é uma criança bem agitada, então eu consegui dar uma brincadinha ali com ela também, estar com ela no momento, isso foi muito especial. E por conta disso, né, porque eu tava meio desenhando, meio conversando, meio brincando ali, eu não consegui concluir a arte ainda, mas eu vou fazer isso agora. Hoje é sexta e eu vou sair daqui a pouco com as minhas amigas, mas eu acredito que dê tempo de eu terminar essa aquarela, né? Eu vou tomar banho, vou me trocar, vou ficar pronta e vou ficar desenhando até o horário de eu sair. Espero conseguir terminar. Hoje é o dia 5/7, estamos chegando ao fim desse vlog. Hoje é um sábado e eu tô com muita vontade, por influência do TikTok, das redes sociais, de fazer uma aula de pintura em cerâmica. Como essa era uma coisa que eu queria fazer hoje, mas eu não tenho como fazer hoje, então eu vou fingir que eu estou pintando em cerâmicas, mas na verdade eu tô usando meu bloquinho de todos os dias aí que vocês estão vendo e pintando com aquarela o que eu faria se eu tivesse a oportunidade de pintar em uma cerâmica hoje. Assim, com certeza deve ser muito difícil, né? Eu não sei se o resultado que eu pensei na aquarela seria possível de fazer em cerâmica, ainda mais de primeira, mas eu penso numa paleta de cores meio assim, penso numa coisa que possa servir aí de conjuntinhos, que eu vou usar tanto para decoração quanto também para alimentação, enfim, né? Eu gosto muito, né? Já falei aqui para vocês no dia 1, inclusive, que eu tenho me inspirado bastante em arquitetura, também decoração e peças decorativas, justamente para pensar em formatos diferentes, em composições de cores. Eu me inspirei em todo esse universo e tô aí criando peças de cerâmica da minha cabeça que eu espero um dia poder torná-las uma realidade de verdade. Mas enquanto a gente não consegue fazer, a gente vai desenhando, né? Porque aí se torna um pouquinho mais real. O importante é se expressar artisticamente, é exatamente isso que eu tô fazendo. Essa tá sendo uma das paletas mais legais que eu criei até agora. Tô gostando bastante desse resultado e, inclusive, todos esses desenhos têm me feito pensar que eles merecem vídeos só pra eles, né? Vídeos solos, para além desse compilado aqui curtinho de cada arte. Tô pensando em lançar uma versão estendida dessas artes. Comentem aí se vocês apoiam essa ideia.
Hoje é o dia 6 de 7, desenhando todos os dias durante 7 dias. É domingo, dia das mães. Na verdade, agora o domingo, né, está chegando ao fim. E aí eu tô aproveitando agora que eu estou pronta para deitar e finalizar esse dia para fazer a gravação do que eu tava pensando no momento da arte, né? Como hoje foi dia das mães, eu fiquei aqui com ela e a gente assistiu várias coisas juntas. E duas coisas em específico me inspiraram a fazer essa arte. E a primeira coisa foi o filme Aqui, que ele está disponível no Prime Video e é um filme do Tom Hanks. A história desse filme é basicamente a história de uma casa e de todas as famílias e pessoas que acabaram cruzando seus caminhos com essa casa, né? Então, ela é toda filmada do mesmo ângulo e são várias histórias paralelas de pessoas que viveram ali naquele ambiente. E além desse filme, a gente também assistiu o documentário da Rita Lee, que a minha mãe é super fã, desde a época da infância dela, enfim, a família dela, tinham muitas coisas a ver com a Rita Lee, então para ela é muito legal, ela já leu os livros, ela sabe várias coisas sobre a Rita, tem várias histórias relacionadas a ela, então foi muito legal assistir o documentário juntas, e o documentário tá na Max, e essa combinação desses dois filmes junto com o Dia das Mães me fez pensar no seguinte, né? Toda vez que eu penso nessa questão do ciclo da vida, né? Das milhares de histórias que a gente pode viver enquanto a gente tá aqui e nos atos de coragem, né? Que a gente precisa tomar para que a nossa vida seja vivida da maneira que a gente quer, né? Sempre que eu penso nessa noção de tempo e de vida e de escolhas, tudo mais, eu também penso muito sobre o quão importante é a gente dar as flores para as pessoas enquanto elas estão aqui, né? Essa reflexão me veio muito claro porque é o Dia das Mães, então eu estar aqui hoje com a minha mãe é um privilégio para mim poder conviver com a minha mãe, conversar com ela, ter essas trocas com ela, por mais que sejam coisas simples, né? Do tipo, ai, vamos assistir um filme juntas, mas só o fato da gente poder fazer isso já é um momento de conexão. Já é uma coisa que eu aproveito cada segundo, porque eu sei que é um privilégio que a gente tem de poder estar vivendo isso hoje, né? Tipo, o amanhã nunca é garantido, nem pra mim, nem pra ninguém, né? E eu sempre faço questão de mostrar para essas pessoas que são importantes pra mim que elas são importantes, porque é agora que elas podem saber isso de mim. Enfim, essa foi uma primeira reflexão que eu tive, mas para além disso, né, no filme Aqui, que é o filme do Tom Hanks, que eu falei pra vocês, que tá lá no Prime, e aí tem a ver com a história do filme, não vou falar spoiler, mas às vezes a gente acaba adiando escolhas e mudanças que a gente quer fazer na vida por motivações externas ou coisas que parecem ser mais importantes do que uma coisa que a gente tem vontade de realmente fazer. Às vezes a gente acaba não valorizando as pessoas que a gente tem à nossa volta, porque é isso, a gente toma elas como garantidas, né? A gente acaba tendo essa ideia de que, essa pessoa já tá aqui há tanto tempo, né? Ela já é tão familiar pra mim que ela não vai embora. Então, meio que tanto faz se eu me esforçar ou não, né? E isso vem reforçar essa coisa, esse sentimento que eu tive de dar as flores para as pessoas enquanto elas estão aqui para poder cheirá-las. E a última referência, né, falando sobre a Rita Lee, eu percebo que ela foi uma mulher que recebeu as flores dela enquanto ela estava aqui, né? Ela foi uma grande artista, foi icônica e ela recebeu o reconhecimento que ela merecia em vida. E muitos artistas não têm essa oportunidade, né? Então é isso. Nossa, ficou um mix aí de várias coisas, né? Mas enfim, o dia tá encerrando e minha cabeça tava bem cheia desses assuntos que na minha cabeça se costuraram e fizeram sentido, mas eu não sei se eu consegui passar isso pra vocês. Enfim, boa noite.
chegamos no último dia desses 7 dias desenhando todos os dias. E olha, vou falar pra vocês que esse desafio tá terminando num momento certo, porque apesar de ter sido muito divertido, eu entrei naquele momento chamado TPM. Então as minhas energias, estão baixando, estão indo embora de mim. E quando eu tô nesse momento, eu gosto de ficar bem introspectiva, inclusive as gravações, né? E dividir todo esse processo requer uma energia que eu não tô mais disposta a dividir com vocês. A rainha da introspecção, né, gente? E como eu tô nesse mood de querer me recolher, de querer ficar mais na minha, eu tô fazendo uma arte que é de acordo. Eu tô também com uma vontade muito específica, porque quando eu entro na TPM, o meu lado formiguinha fica ainda mais aflorado e eu fico com muita vontade de doce. Mas a vontade que eu tô agora é muito específica, porque eu tô com vontade de comer cereal, sabe? Sucrilhos. Nem é uma coisa que eu tenho o hábito de comer, tanto que não tem em casa, né? Porque não é algo que eu compro ou que o pessoal aqui tem o hábito de comer também. Mas eu tô com essa vontade, então eu tô usando essa minha vontade super específica pra fazer a arte de hoje, que tem tudo a ver com esse lado formiguinha, com o lado introspectivo, e quando eu tô nesses momentos de introspecção e naqueles momentos do mês em que a TPM vai chegando, eu sempre sinto a necessidade, é até fisiológico, de desacelerar. O meu rendimento no treino cai, né? Porque eu perco toda a minha força. O meu rendimento no trabalho também cai, porque eu me sinto muito mais cansada fisicamente. E aí depois que desce, então, minha filha, aí vem cólica, aí me esquece, sabe? Eu entro no meu casulo e só saio quando termina esse processo. E como eu já conheço muito bem os meus ciclos, né, todas as minhas fases, eu gosto de me respeitar porque eu sei que é um período do mês ali, e se eu tento fazer aquela coisa de atropelar os momentos e ficar forçando a barra, é sempre pior pra mim, porque sempre fica muito mais cansativo e aí eu levo mais tempo ainda pra me recuperar. Então eu prefiro ir de boa, ficar aí na minha e devagar, porque as coisas vão voltando ao normal aos pouquinhos. E olha, eu vou falar pra vocês que foi bem divertido desenhar aí durante 7 dias. Pra vocês é só um compilado, mas pra mim foi realmente uma semana vivendo todos esses dias. E foi legal elaborar esse vlog pra vocês e criar como se fosse um diário, né, da minha semana, porque eu compartilhei bastante coisas pessoais, né? A minha versão agora que vai editar esses vídeos vai ter que até cortar algumas coisas, mas é isso. Último dia concluído com sucesso! Bom, gente, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses 7 dias desenhando todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha dado para se divertir e refletir um pouquinho junto comigo. Espero ter te inspirado também a desenhar todos os dias durante uma semana, e se você fizer isso, comenta pra mim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Eu quero muito crescer nessa rede e eu conto com a sua ajuda. Beijos e eu te vejo semana que vem!